Olá! Iniciando agora nossa live, nossa primeira live Empreendedora Sem Limites. Vamos entrando. Vamos entrando, gente, dando um oi. Olá, linda! Oi, Bordado Sanches, Crochê Sem Fim, todo mundo entrando. Hoje a gente vai começar falando de um tema que é, na minha opinião, um dos mais importantes no negócio. Não só na minha opinião, mas na opinião de praticamente todo mundo que fala de empreendedorismo. E isso não é só para quem é da área do artesanato. Acho que isso é muito importante falar, porque definição de nicho serve para todos os negócios, não só para quem é da área do artesanato, mas na minha opinião, para a gente é ainda mais importante, porque em geral nós somos equipe, né? Nós somos só a gente para fazer tudo, então se a gente não tem um nicho definido, fica mais difícil ainda. Oi, Bordados e Costurices, Pidaiane, Mara, todo mundo que tá entrando, Leide, Tracy. Gente, para começar a nossa live, então, primeira coisa... Oi, Juscelia, tudo bom? É vocês encaminharem essa live clicando aqui nesse aviãozinho, tá? Então, a primeira coisa, se vocês encaminharem através desse aviãozinho aqui a live para aquela amiga, para aquela pessoa que você já falou que a live ia começar às 19 horas, mas pode ser que ela não tenha percebido, né? Então, manda aí para ela. Oi, Lilian Bastos, tudo bom? Manda aí pra ela lembrar que a nossa live já começou. E a segunda coisa que vocês já estão fazendo, que é subir os coraçõezinhos aqui. Porque quando a gente sobe os coraçõezinhos aqui, o Instagram percebe que essa é uma live legal, que as pessoas estão gostando e ele mostra para mais pessoas. Então vamos dar o apoio aí pra gente poder... trazer pessoas que podem se beneficiar desse conteúdo, porque é um conteúdo que inclusive faz parte dos meus cursos, mas que eu decidi, pela importância do tema, trazer esse tema aqui numa live, né? Num local aberto, onde a gente vai poder conversar, tirar dúvidas e, enfim, estudar sobre isso. Eu fiz uma enquete mais cedo e nessa enquete deu praticamente metade das pessoas ainda não definiram o nicho no artesanato. E isso é mais de 500 pessoas. Então tem muita gente ainda que não definiu o nicho no artesanato. E isso pode estar ocorrendo por causa de duas coisas. Uma, porque ainda não entendeu a importância e a urgência e de como isso vai fazer o seu negócio crescer. Duas, porque já entendeu que é importante, mas simplesmente não consegue fazer essa definição. Alguém aí já se identificou com algum desses dois pensamentos? Me contem aí em que estágio você tá. Você tá no estágio que já definiu, legal, não conseguiu definir ou ainda acha que não é importante, ainda não entendeu por que é importante a definição do nicho. A Crane tá falando, Crane Ateliê tá falando, quero muito, Pidaiane, eu não consigo fazer essa definição. A menina Lima falando que já definiu. Então, vamos começar entendendo o que é nicho. Tem muita gente que fala, mas o que é nicho? Eu nem sei o que é nicho, como que eu vou definir isso? Então, vamos começar explicando o que é nicho, né, e falar um pouquinho aí da nossa realidade do artesanato, porque eu acho que esse é o grande diferencial aqui, é poder trazer esse olhar, né, o olhar de uma pessoa, né, que já teve um negócio de artesanato, que tinha um nicho definido, que conseguiu bons resultados e que hoje em dia passa aí para vocês tudo que eu já estudei, tudo que eu já estudei de curso, de livro, né? Eu passo para vocês através aqui do meu perfil no Instagram. Sandra Regina tá falando, ainda não defini, nem sei como fazer. Fabiana Gonçalves, que já definiu. Ateliê Borda Arte já definiu. Ateliê Fios e Mimos, já até tentei, mas ainda não deu certo. Olha, interessante isso aí. Como será que a gente sabe se deu certo a definição do nicho, né? Será que a gente pode mudar de nicho depois de ter escolhido um nicho, trocar? Então, isso são perguntas legais
A Alda Climas falou: eu não consigo, moro em uma cidade pequena e vendo muitas peças para bebê, mas sempre aparecem outras peças, aí pelo financeiro acaba fazendo. Alguém já passou por isso? Então, tem bastante tema interessante. Pra gente começar, eu quero explicar pra vocês o que é nicho, né? Porque a gente fala muito nessa palavra, mas nem todo mundo sabe o que é nicho. Quando a gente abre um negócio, a gente entra no mercado. O que é o mercado? Eu fiz umas bolas aqui. Então, o mercado é esse grande espaço onde tem muita gente querendo comprar, muita gente querendo vender. É o local onde se trocam mercadorias, né? Troca-se mercadorias pela nossa moeda corrente, que são os reais. Então, nesse grande mercado, tem muita gente querendo comprar, muita gente querendo vender. Mas se a gente não se posiciona, se a gente não sabe o que nós somos aqui nesse mercado, a gente fica meio perdido. Então, dentro do grande mercado, a gente tem uma segmentação, uma primeira segmentação. Então, aqui, ó, um pouco menor do que o grande mercado, vem um segmento, né? Eu coloco que o nosso segmento é o artesanato. Tá? Então, aqui dentro do grande mercado, a gente já se diferencia, né? A gente já ocupa uma parcela menor aqui, aonde a gente se posiciona, aonde a gente mostra o nosso valor, aonde a gente atinge um público mais diferenciado que gosta do artesanato. Então, aqui nesse primeiro segmento, a gente então encontra o nosso segmento do artesanato. Dentro do artesanato, a gente tem as técnicas, né? As técnicas que as pessoas escolhem atuar. E aí uma pergunta legal que sempre me fazem é: Águida, eu posso aliar duas técnicas nos meus produtos? Pode sim. O importante é você ter um nicho definido, não importa qual a técnica que você vai utilizar. Inclusive, você pode usar mais de uma técnica. Por exemplo, a minha amiga Evelyn, que é a dona Nenzinha, que ela faz vestidos, ou seja, costura, e agora ela tá com uns vestidos diferentes que tem bordados no vestido. Bordados à mão e tal, um trabalho bem bonito. Então ela usa duas técnicas, ela usa a costura e usa o bordado, mas o nicho dela é de roupas infantis. Deu para entender? Então, a técnica, quando a gente fala em costura criativa, é a técnica que está sendo utilizada. Quando a gente fala em modelagem, é uma técnica. Quando a gente fala em crochê, é uma técnica. Entenderam? Então, isso é a técnica que está sendo utilizada. Isso não é nicho. Porque muita gente confunde e fala: o meu nicho é a costura criativa. Costura criativa não é nicho. Você dizer que é da costura criativa, você não se diferencia e não atinge um público específico. A costura criativa é somente a técnica que você utiliza para fazer seus produtos. Então, esse é um primeiro conceito aí, ó. Quem tá com um caderninho, anota aí. Costura criativa não é nicho. Mas, dentro aqui do nosso mercado de artesanato, a gente se posiciona num local menor e a gente se posiciona dentro de um nicho. Então, o nicho, resumindo em poucas palavras, o nicho é uma especificidade que você vai escolher para você trabalhar. Então, quando a gente fala em nicho, a gente está falando em especificidade, tá bom? Pode escrever essa palavrinha aí, especificidade, porque você precisa encontrar a especificidade do seu negócio. Todo negócio, ele é direcionado para alguém. Você, artesã, você faz algo para alguém. Você resolve o problema de alguém. Você supre o desejo de alguém. E aí, você precisa ter bem claro, então, qual é o seu nicho para você poder saber quem é esse alguém. Esse alguém é o seu público ideal, que não é especificamente o que a gente vai conversar hoje, mas que é uma coisa que você também precisa definir, quem é o seu público-alvo. Tudo bem? Alguma dúvida até agora? Todo mundo entendeu então? E por que é importante você descobrir isso aqui? Águida, mas aqui é muito maior. Aqui tem muito mais gente para mim vender. E agora? Será que não é melhor ficar aqui? E aí tem uma coisa muito importante.
Ai, caiu o papel. Tem uma coisa muito importante, que é, enquanto você estiver aqui, você está concorrendo com muito mais empresas. Por exemplo, se você faz bolsas de bebê, você concorre com desde a Lilica Repelica, qual outra marca de bolsa de bebê aí? Eu não conheço muitas marcas, mas todas as marcas nacionais e até mesmo internacionais que fazem bolsa de bebê se tornam seus concorrentes, porque você está se posicionando aqui, ó, nesse grande mercado. Quando você começa a se posicionar já dentro do artesanato, você já concorre com menos empresas, menos marcas. Quando você chega aqui nesse pequeno mercado, você concorre com bem menos pessoas. E por isso é importante, porque nicho é posicionamento. Uma das principais importâncias do nicho é porque o nicho define o seu posicionamento no mercado. E a forma como você se posiciona no mercado define com quem você concorre. Quando a pessoa olha um produto, ela sempre tem uma ideia de posicionamento de marca e ela compara aquilo, o preço, a qualidade, com outras empresas que estão ali naquele mesmo nicho. Então, por exemplo, ninguém vai comparar uma bolsa Louis Vuitton com uma bolsa da Feira dos Goianos. Por quê? Porque eles têm posicionamentos diferentes. Então, a pessoa que vai comprar uma bolsa Louis Vuitton, ela vai comparar, por exemplo, com uma bolsa... Fala outra marca aí. Uma bolsa da Coach, sei lá, uma outra bolsa cara. Por quê? Porque as marcas... que elas têm o mesmo posicionamento, o mesmo público-alvo, nesse caso da Louis Vuitton, marcas de bolsas, né, bem ricas, né, para o público classe A, ela concorre com as outras bolsas de classe A. Ela não vai concorrer com a bolsa que Gucci, olha lá, a Cláudia me ajudando. Então a Louis Vuitton concorre com a Gucci, com a Prada. Obrigada, gente. Ela não concorre com a bolsa falsificada, ela não concorre com a bolsa da C&A, ela não concorre com a bolsa da Renner. Então, a sua marca, a forma como você se posiciona no mercado, vai dizer quem são os seus concorrentes. Então, isso é muito importante e isso é igual eu falei, é no mundo dos negócios, não é só no artesanato. E outra coisa muito importante quando a gente fala de nicho é comunicação. Na minha opinião, as duas grandes vantagens, pontos cruciais quando a gente fala de nicho, é posicionamento e comunicação. O posicionamento eu acho que vocês já entenderam. Posicionamento é a forma como você se posiciona no mercado e isso define com quem você concorre. A comunicação é a forma como você fala com o seu público. Se você não tem um nicho definido, você tá falando para muitos públicos, para muitas pessoas e não consegue atingir ninguém. Tá travando, gente? Aqui pra mim tá normal. A Silmara tá falando que tá travando aí pra ela. Dá um joinha aí pra me dizer como é que tá essa transmissão. Porque às vezes pode ser a internet da própria pessoa também, não dá pra saber. Não tá travando, então pode ser a internet dela mesmo. Então, eu estava falando então de quê? De comunicação, né? Você precisa saber para quem você fala e como você fala. Por exemplo, quando a gente fala com mulheres, se a gente fala com a mulher de 60 anos que é aposentada e que hoje em dia tem um tempo livre, vocês entendem que o que a gente fala com essa mulher é totalmente diferente do que o que a gente fala para uma mulher, uma menina de 22 anos que acabou de sair da faculdade e vai entrar no mercado de trabalho. São comunicações totalmente diferentes. Então você precisa saber, muitas vezes as pessoas, por exemplo, o nicho de bolsas e acessórios para as mulheres. Tenho muitas alunas que atuam nesse nicho, né, de bolsas e acessórios. E eu sempre pergunto, quem é o seu cliente ideal? Porque você precisa saber com quem você está se comunicando. E muitas vezes elas falam assim, é mulheres de 20 a 50 anos.
Agora vocês entendem que é muito diferente a comunicação para uma menina de 22 anos que acabou de se formar e tá indo para o mercado de trabalho do que uma comunicação com uma mulher de 60 anos que já está aposentada e, sei lá, tá se dedicando aos netos. É muito diferente a forma de se comunicar. Então, além do seu nicho definido, você precisa saber com quem você se comunica. Como eu falei, o seu produto ele é feito para alguém, ele resolve o problema de alguém e ele supre o desejo de alguém. Então, ele vai estar aqui dentro dessas 3 opções. Você precisa saber quem é esse alguém, porque para você se posicionar no mercado, você precisa saber quem é esse alguém e como você atinge essa pessoa. Existe uma pesquisa que fala, né, que demonstra que as pessoas, elas gostam de comprar muito mais quando elas sentem que aquilo foi feito para elas, que aquele produto é específico pro seu jeito, pro que ela gosta, pra forma como ela se posiciona na vida. Então, as pessoas tendem a comprar mais de marcas com as quais elas se identificam. Ó, a Juscelia tá falando, é agora, quero atingir todas as idades. Querer atingir todas as idades não tem problema. Só que você tem que escolher com quem você quer falar. Porque quando você fala para todo mundo, você não fala para ninguém. As pessoas não se conectam com a sua mensagem. Vou dar um exemplo aqui. Tem uma marca que eu acho que muita gente conhece, que é a Melissa. A Melissa, quem conhece a Melissa? É uma marca de sandálias plásticas que conversa com o público jovem. Eu, Águida, eu acho que eu tenho... Quer dizer, eu tenho certeza que eu não sou o público-alvo da Melissa. Mas eu compro Melissa. Então, o que acontece? Quando você define a sua comunicação, não quer dizer que você vai excluir todas as outras pessoas, mas que você vai conversar com um público específico. Quem aqui já percebeu que a Melissa conversa com o público jovem, por exemplo? Né? A propaganda dela é para o público jovem, as cores dela é para o público jovem. Porém, eu, Águida, né, com 30 e tantos anos, compro Melissa. Adoro Melissa, adoro ver as novidades da Melissa. Mas a Melissa, ela não é feita para mim. Ela não tem como público-alvo eu. Então, pense isso na sua marca. Você vai falar com um público específico. Você vai falar, por exemplo, vamos supor, Juscelia, que você escolhe falar com um público de 30 anos. Você vai falar com aquele público de 30 anos, a sua comunicação com esse público vai ser muito mais eficiente, mas isso não quer dizer que as mulheres de 40, de 50 não vão comprar de você. Porém, o público que você desejou atingir vai se sentir muito mais especial e muito mais conectado com a sua marca. Vocês entenderam? A Juscelia falando, eu também compro Melissa com 40 anos. Então é isso, eu acho que o caso da Melissa dá para entender bem, né, o que eu quis dizer com posicionamento e com comunicação especificamente para o seu público. Alguma dúvida, gente, sobre isso, por exemplo? Algum questionamento? Podem me perguntar, podem me questionar à vontade, não tem problema. Se você não concorda, diz aí que você não concorda pra gente conversar. A Chique Chique Acessórios falou, a Melissa é assim mesmo. Eu sempre via isso, mas não impede de todos comprarem, mas o foco é o público jovem. Exatamente, é isso mesmo, você pegou bem a ideia. Posicionamento é o como você quer ser lembrada. Como a sua marca vai ser lembrada. Igual eu falei de Melissa, quando você fala em Melissa, você lembra de quê? De sandálias de plástico, coloridas e cheirosas. Então, a Melissa, ela tem um posicionamento muito claro. E já que ela tem um posicionamento muito claro, como você quer ser lembrado dela tá muito específico. Será que quando a pessoa pensa na sua marca, você aí que tá me assistindo, como será que ela lembra de você? Então pense, porque isso é o seu diferencial, como a pessoa se lembra de você. Eu citei há um tempo atrás sobre nicho, e aí eu citei algumas das alunas, né? Eu falei assim, quem que não quer uma bolsa da Mila Miloca? Quem que não quer um estojo da Asas Belas? Quem que não quer um kit de enxoval de bebê
da Farolzinha Ateliê e por aí vai. Então, cada marca ela tem um posicionamento e aquele posicionamento diz como que aquela marca vai ser lembrada pelas pessoas. Então, mais importante do que o que você faz, porque muitas vezes a pessoa fala assim: "Ai, Águida, mas de vez em quando surge uma encomenda para mãe. Posso fazer? Não posso fazer? Vou misturar as coisas? O que eu faço?" Você pode até fazer uma encomenda que fuja do seu nicho, mas não coloque no seu Instagram, não coloque na sua comunicação, no seu WhatsApp, para você não confundir o seu público. Lembre-se que precisa ter uma harmonia na forma como você quer ser lembrada. Beleza? Outra coisa, olha o exemplo mesmo da Melissa. Quando a gente fala em Melissa, a gente pensa em sandálias plásticas, não é verdade? Mas a Melissa também tem tênis, a Melissa também tem bolsas. Então, ela tá dentro do nicho de, bolsas e acessórios, sei lá, para mulheres, para meninas, para jovens. Ela tem uma forma como ela é lembrada, que com certeza é a forma como ela mais fatura. Se a gente fosse pegar os números da Melissa, a gente ia ver que o maior faturamento dela vem da venda de sandálias plásticas, que é a forma como essa marca é lembrada. Então, pense na forma como você deseja ser lembrada no mercado. Qual é o seu diferencial? O que vai chamar a atenção do seu público? Tranquilo? E quando a gente fala... olha aqui, tem uma pergunta legal aqui. Peraí, já volto pro meu raciocínio. A By Cris Atelier perguntou: posso ter 2 nichos? Bolsas e necessaires, por exemplo? Então, quando a gente fala de nicho, a gente não está falando de produto. Existe essa confusão. As pessoas pensam que trabalhar um nicho é trabalhar um produto. Então, assim, o nicho de estojos, então eu vou fazer só estojos. Não. Quando a gente fala em nicho, a gente está falando de uma especificidade do mercado. Lembram lá do início da nossa aula? Especificidade do mercado. Então, por exemplo, se a minha especificidade é decoração de cozinha, não quer dizer que eu vou fazer só jogo americano. Eu posso colocar itens que são de decoração de cozinha, né? E aí vai entrar, sei lá, trilho de mesa, o jogo americano, o soplá, o porta-copos. Então, eu tenho uma série de produtos que eu posso incluir no meu nicho e que vão me dar uma cara, que vão me dar uma especificidade, uma forma como eu serei lembrada. Então, no exemplo da pessoa que perguntou aí, necessaire e bolsa pode sim entrar no mesmo nicho. Por quê? É o nicho de bolsas e acessórios para mulheres, de organização. Então, vamos dar um exemplo do que não entraria. Coisa de cozinha. Coisa de cozinha não entraria. Coisa de bebê não entraria. Mas poderia entrar bolsa, necessaire, um porta-alicate, uma frasqueira. Enfim, os itens de organização que a mulher vai utilizar no seu dia a dia. Deu para entender, então, que nicho não significa trabalhar com um só tipo de produto, mas sim com um conceito de como você deseja que a sua marca se posicione no mercado. Então, é isso. É bem importante isso daí. Obrigada pela pergunta. Já até esqueci. A Sandra Regina tá perguntando: tem um site que especifique os nichos? Não existe, gente. Nicho, ele é um conceito. Não existe falar assim, existem, sei lá, 20 nichos, escolhe aqui qual o seu nicho. Não existe isso. O nicho quem vai criar é você. É a forma como você se comunica, para que serve o seu produto e para quem o seu produto físico é. Não importa como se chama. Eu vejo que muita gente fica preso nisso. Qual é o nome do meu nicho? O meu nicho é isso? O meu nicho é aquilo? Não se prendam na nomenclatura. Pensem em como a sua marca, no que você quer se tornar uma referência. Eu quero me tornar uma referência em bolsas e acessórios para mulheres. Eu quero me tornar referência em enxovais para bebê. Eu quero me tornar referência em bolsas de crochê. Então, pense em como você quer ser lembrada, no que você quer se tornar referência. Os seus produtos, eles têm que ter um público-alvo muito bem definido, tá? E
Aí você vai entender qual é o seu nicho. Não existe uma tabela de nichos. Não existe uma regra de nichos aonde você vai se encaixar. É você quem vai construir o seu posicionamento. Arte em Família Ateliê. Posso ter mais que um nicho? Essa pergunta é feito muito. Eu até botei lá no story hoje, né? Pra quem vinha assistir a live já começar a pensar. Ó, enxoval para casa seria nicho? Sim, enxoval para casa. E aí vai depender a forma como você vai se posicionar. Mas eu acho que fica legal. E aí a pergunta lá da Arte em Família, ela mesma respondeu, não, né? Essa é a melhor. Ela pergunta, ela mesma responde. E aí, será que pode ter 2 nichos? Aí eu sempre pergunto, na consultoria, essa pergunta sempre surge. O que acontece? O que você prefere? Você prefere ter uma marca grande, estabelecida, reconhecida, ou você prefere ter 2 marcas que você não vai conseguir dar atenção para as duas, não vai conseguir fazer as duas, sempre uma vai ficar de lado, uma vai ficar com mais foco, a outra não vai ficar. Então é muito complicado você ter 2 nichos. Outra coisa muito importante do nicho. O nicho, ele vai te ajudar com o foco. Quando você tem foco em algo, aquilo cresce. Se você não tem foco, ou seja, você está pensando ao mesmo tempo nas mulheres que querem se organizar para ir trabalhar e nas mães que têm bebês recém-nascidos, seu foco está assim, atrapalhado. Você pode procurar qualquer livro de desenvolvimento pessoal. Qualquer livro de desenvolvimento pessoal vai falar que o que você foca cresce. Então, foque em algo, porque o que você focar vai crescer. Agora, se você tiver 2 nichos, você não vai conseguir focar. Por quê? Imagina, ao mesmo tempo que você está pensando como que a mulher pode se organizar, qual postagem que eu posso pôr ensinando a mulher a arrumar a bolsa. Ao mesmo tempo, você vai estar pensando como que troca a fralda de bebê, por que é importante o trocador ser plastificado, qual fase do bebê, o bebê mais baba para eu indicar o babador a partir de sei lá quantos meses. Ó, não tem foco, tá vendo? Fica muito confuso. Ó, Amador Atelier falando peças minimalistas para bebês e mamães. Ó, legal, tem um posicionamento legal. Aí, outra coisa que é muito importante que eu lembrei agora, falando quando a Amador Atelier falou. É importante você ter um nicho definido e é importante você ter os seus produtos definidos. Porque isso acontece muito no artesanato. Que é o quê? É o cliente mandar no nosso negócio. Quem aqui se identifica? Já fez algo que você não queria fazer, que você olhou e falou, nossa, isso aí tem nada a ver comigo, mas o cliente pediu, você fez. Alguém aqui já se identificou com isso? Isso é muito comum no artesanato, principalmente porque a gente tem uma relação muito mais próxima com o cliente. Se você não se posiciona como marca, ou seja, se você não fala, olha, o meu catálogo de produtos é esse, a qualquer momento que o cliente chega te pedindo um puxa-saco, um ninho de bebê ou uma coisa que ele viu na internet, você acaba fazendo, porque você não sabe o que você faz. Então, eu sempre falo, é mais importante do que saber o que você faz, é você saber o que você não faz. Você precisa ter muito claro o que você não faz. Porque aquilo que você não faz, se você aceitar fazer, vai atrapalhar, vai tirar seu foco, você vai procrastinar para fazer. Eu tenho certeza que vocês já passaram por isso, de pegar uma encomenda e ficar procrastinando, deixando para a última hora, porque não era algo que você queria fazer. Então, se você faz isso, se você aceita encomenda de qualquer coisa, isso atrapalha o seu negócio, isso atrapalha a sua mentalidade, isso atrapalha o seu dia a dia. Então, vamos aprender a entender o que eu faço. É isso? Ok. O que eu não faço? É aquilo. Então, se em determinado momento alguém me pedir aquilo eu não faço. Ó, a da Clau falando, o não é libertador, não é vida. Exatamente. O não traz qualidade de vida, traz foco, traz não procrastinação, porque quando a gente faz algo que a gente quer fazer logo, quer realizar e tal. Quando a gente não quer fazer aquilo, a gente procrastina, a gente enrola, a gente deixa pra última hora. Isso é péssimo, né? Defini meu nicho e minhas irmãs me metralharam. Ah, isso aí é uma coisa muito importante. Será que as irmãs são sócias ou será que elas são clientes?
Porque se elas são sócias, elas podem, né? Se eu tenho uma sócia, eu posso dialogar com ela. Mas se a pessoa não é minha sócia, ela não tem que dar opinião no meu negócio. Quem manda no meu negócio sou eu. Quem diz para onde eu vou crescer, o que eu quero fazer, tem que ser eu. Eu sou a dona, eu tenho que ser a protagonista do meu negócio. Vamos trabalhar essa mentalidade, que essa mentalidade também é libertadora. Muitas vezes a gente fica muito preocupado, porque fulano que era minha cliente não vai ser mais, né? Ou a minha irmã que sempre encomendava comigo, agora não vai encomendar mais. Isso acontece, gente, com todo mundo que define nicho. Mas aí a gente tem que pensar até que ponto aquela pessoa tá interferindo nas decisões da minha empresa, né? Vamos começar a ver o ateliê como empresa, né? Como um empreendimento, algo que você tá fazendo, se dedicando para dar certo. Então a gente tem que tirar essa visão muitas vezes amadora, né? De achar que as pessoas vão dar opinião e que aquilo vai ser definitivo para o nosso negócio, né? Se você é artesã, tá estudando, né? Tá se dedicando, tá percebendo o que é importante para o seu negócio, então tome as decisões do seu negócio, não fique, né, nessa influência aí de porque o fulano vai falar isso, porque a vizinha isso, porque meu irmão isso ou a minha irmã aquilo, né? Tome as rédeas aí do seu negócio. O seu negócio só vai crescer quando você realmente fizer o que tem que ser feito, né? É igual o povo dando pitaco na educação de filho. A gente ouve, né? A gente ouve, mas a gente deixa aquilo interferir? Não, a gente segue os nossos princípios. A gente segue o que é importante pra gente. Sempre vai ter alguém achando que, tal coisa é melhor, tal coisa vai dar certo. Por que você não faz isso? Que é isso que o seu negócio tem que fazer. Nem nas minhas consultorias eu não digo pra pessoa o que ela tem que fazer agora. Na consultoria, eu ajudo a pessoa a desenhar os passos do seu negócio. Eu não digo, fulana, seu nicho é esse. Eu não digo isso, porque quem sou eu para tomar uma decisão do negócio da outra pessoa? Não é verdade? Quem tem que tomar as decisões é a pessoa. Quando a gente toma uma decisão de forma consciente, entendendo o porquê daquilo, a gente vai se dedicar para aquilo dar certo. Agora, quando uma pessoa diz o que tem que ser feito no nosso negócio, nem sempre a gente vai se engajar e fazer o que tem que ser feito. Então, o processo de consultoria, a Raminhos Mesa Aposta já participou da minha consultoria, ela falando. Muitas vezes queremos que ela fale e ela não fala. Exatamente, eu não tomo decisão do negócio de ninguém. Eu ajudo a pessoa a encontrar o melhor caminho para ela. E isso eu adoro fazer consultoria e entender o negócio daquela pessoa. E aí, entendendo o negócio daquela pessoa, eu vou ajudar ela a traçar o caminho que ela vai seguir. Mas eu não vou dizer o que ela tem que fazer. Assim, faça isso, escolha esse nicho. Não faça isso, faça aquilo. Não. A gente constrói junto e você... Porque afinal, quem vai pôr em prática é você, não sou eu, né? Eu tô aqui como mentora. A Raminhos Mesa Aposta tá falando que amou a consultoria. Tá vendo? Por quê? Porque ela conseguiu tomar as decisões do negócio dela durante a consultoria. Então é isso, quem tem que tomar a decisão do negócio é a pessoa. Não sou eu que vou chegar e dizer faça isso ou faça aquilo. E outra coisa, qualquer mentor que chegue com respostas prontas para o seu negócio, ele está equivocado. Por quê? Cada pessoa, cada realidade é uma realidade. Não tem como eu chegar e dar um caminho, dar uma solução para você pronta. Você precisa construir junto, baseado na sua história, nos seus valores, no que você gosta, no que você não gosta. Porque eu posso chegar para você e falar, você vai ficar no nicho de enxoval de bebê. E você odeia bebê, não gosta de bebê, de coisa de bebê. Entendeu? Então tem que ser uma coisa que você gosta, tem que ser uma coisa que faz o seu coração pulsar. Eu sempre falo que a decisão de nicho tá muito mais no coração do que na razão. Por quê? Quando a gente gosta, por exemplo, eu amo fazer decoração de cozinha. Então se joga nisso que com certeza vai dar certo. A gente tende a se dedicar, a colocar o nosso foco, a ler, a estudar nos temas que a gente gosta. Não é verdade? Então tem que ser um nicho que você ama, o que faz o seu coração pulsar. Isso é o mais importante do seu negócio.
Ai, deixa eu respirar, gente, falei tanto. Alguém tem pergunta? Definindo nicho ainda até ajuda até em comprar matéria-prima, certo? Exatamente. Isso era uma das coisas que eu percebi muito claro na definição de nicho pra mim. Porque o que acontece? Quando você não tem nicho definido, por exemplo, no nosso caso, que é da costura criativa, você compra tecido de tudo quanto é coisa. Você compra tecido com ursinho para bebê, você compra tecido com xícara para cozinha, você compra tecido com Batman para crianças, e aí vira aquele rolo, o seu armário tá cheio de tecido, você tá gastando horrores porque você não tem foco. Lembra que eu falei da importância do foco? E aí, né, enfim, o negócio fica uma bagunça. Quando você define um nicho, vamos supor, definir um nicho só de coisa de cozinha. Então, eu vou procurar os florais, eu vou procurar com xícara, vou procurar com cupcake, enfim. Vou focar a minha compra de material, de matéria-prima, nos tecidos que tem a ver com o meu nicho de cozinha. Então, eu economizo tempo lá na hora que eu tô na loja comprando tecido, economizo matéria-prima, tenho menos estoque, porque estoque é dinheiro parado, a gente tem que tomar muito cuidado. Muitas artesãs sob o lema aí de a louca dos tecidos, eu amo tecido, quer me dar presente de tecido, e às vezes isso aí se torna um consumismo. É uma coisa que a gente tem que tomar cuidado. Até que ponto eu tô comprando tecido para atender a demanda do mercado, a demanda de encomendas, ou eu tô comprando tecido para suprir meu ego, para encher meu armário de tecidos, para dizer que eu tenho ou porque eu amo gastar. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque isso pode acabar com o seu negócio. Parece uma brincadeira, e muitas vezes é uma brincadeira, né? A gente brinca muito, a louca dos tecidos. Eu também brinco, eu também sou a louca dos tecidos. Mas a gente tem que tomar cuidado. A gente tem que tomar cuidado pro a louca dos tecidos não derrubar o seu negócio. A Cris falando, você me ajudou muito, sua mentoria me deu um norte. Gente, quem é do nicho aí de acessórios para mulheres, a Cris Mari Acessórios, ela tem bolsas, carteiras lindas. Eu adoro, o nicho dela é bem definidinho, bem legal, para quem quer se inspirar aí nesse nicho. E, deixa eu ver quanto tempo tem, já temos 40 minutos de live, é isso? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Alguém tem alguma dúvida? Quer botar alguma dúvida aí no... Quer botar alguma pergunta aí pra eu responder? Pode botar. Moro com fácil acesso ao Brás. Me seguro pra não ir lá comprar mais tecidos. Verdade. Ai, ai. Tenho 2 nichos e clientes para os 2. O que fazer? Bom, a primeira coisa é, enquanto você fizer de tudo, vai ter cliente para tudo. Então, a primeira coisa é pensar se tá confortável para você. Porque pelo que você falou, você tem uma agenda lotada. Sei lá, você tá com a... Vou dar um exemplo. Se você, sei lá, tem 2 nichos, tem cliente para os 2 nichos, tá com a agenda lotada, setembro e outubro, só tem vaga para novembro. Você é um sucesso, parabéns, tá muito bom. Mas aí, primeira coisa, tá confortável pra você essa situação? Ou te incomoda ter que fazer, por exemplo, peças, tô fazendo bebê e mulher. Não, mas eu prefiro o bebê ou eu prefiro mulher. Então, primeiro é isso, é entender o que você gosta, o que faz seu coração pulsar e escolher. De verdade, eu não recomendo você seguir com os 2 nichos. Por quê? Você vai falar... Eu não sei qual é o nicho, né? Eu tô falando de forma genérica. É óbvio que cada caso precisa ser estudado. Mas de uma forma genérica, você acaba não falando com ninguém, né? Você não consegue atingir de forma específica o seu público. Gente, tem algumas pessoas falando que tá travando. Aqui pra mim tá normal. Não sei como tá pra vocês, mas em geral pode ser a sua própria internet que não tá boa recebendo sinal. Tá bom? Se tem alguém que não tá travando, só me fala pra eu ter certeza que tá ok a transmissão daqui pro Instagram. Do Instagram pra você, aí já não tem como eu controlar, porque depende da sua internet.
O pessoal tá falando que tá ok, aqui tá tranquilo. Então eu acho que pode ser muito mais a sua internet do que a minha transmissão. Tá bom? Então vamos continuar? Como você definiu o nome da sua marca? Essa pergunta é boa, mas não cabe no nicho não. Porque senão a gente vai ocupar muito tempo. Mas em geral, como você perguntou da minha marca, a minha marca é um apelido meu de infância, né? Então eu conheço outras pessoas também que escolheram nome de marca, que era ou o apelido da filha, ou uma forma carinhosa, como alguém chamava filha. Eu acho que é uma forma legal de achar um nome diferente, né? A minha marca é Batatinha Craft e Batatinha era meu apelido quando eu era criança, quando eu era adolescente. E aí eu quero falar para quem é importante definir nicho. Definir nicho, gente, é muito importante porque nós estamos em um mercado muito concorrido. Como eu falei, quem não se define concorre com grandes empresas, né? Então, a pessoa que vende uma bolsa, vende bolsas, ela vai estar concorrendo com as bolsas da Renner, com as bolsas da C&A, né? Então, ela precisa definir um nicho para ela atingir um público específico. Ó, a Madu falando, a minha marca é o apelido da minha filha, foi por causa dela que tudo começou. Tem muita gente que tem marcas baseado no nome, o apelidinho, né? Eu acho muito fofo, eu acho bonito contar a história por trás da marca. E a gente, hoje em dia, tem se posicionado, né? As pessoas, os ateliês, têm se posicionado muito pela internet. A internet é muito concorrida, né? Dentro da internet, a gente tem muitas pessoas, por exemplo, se posicionando como costura criativa. Quando você se posiciona como bolsas e acessórios para as mulheres, você já consegue um diferencial. E aí a gente tem ainda um subnicho. O que seria um subnicho? Especificar um pouco mais o seu negócio. Então imagina que você faça bolsas e acessórios para mulheres minimalistas. Você já especificou um pouco mais. Ou bolsas e acessórios para mulheres... sei lá, com um diferencial de ser colorido, né? Colorido, chamativo, né? Enfim. Então, você tem que escolher a forma como você deseja se posicionar. E aí o subnicho, ele te ajuda nisso. Por exemplo, dentro de enxoval de bebê, tem também o enxoval de bebê minimalista ou montessoriano. Não sei se alguém já ouviu falar. Enxoval de bebê montessoriano. Então, ela já definiu um nicho, enxoval de bebê, e escolheu um subnicho que é só artigos montessorianos. Alguém falou bolsas para professoras. Legal, um bom posicionamento. Então, né, aquelas pastas da professora e tal, isso vende bastante, gente. Eu conheço gente que tem um nicho só disso e vive bem. Oi, Aline Barros, chegou atrasada. Ateliê Valéria Val, tudo bom? Chiquérrimo. Ó, Isis Fazarte, a maioria veio do nome dos filhos, mamães empreendedoras. Exatamente. Gente, a Gabriela tá perguntando se a live vai ficar salva. Eu expliquei, a live não vai ficar salva, porém, ela vai ficar salva, entenderam? Na verdade, o acesso a essa live vai ficar exclusiva para quem tá no grupo do Telegram. Então, se você ainda não tá no grupo do Telegram, corre lá no meu story, eu deixei o link. Se você não achar o link lá, você pode me chamar no direct que eu te passo o link. Combinado? Eu quero fazer o grupo no Telegram um local especial, onde eu vou compartilhar mais coisas ainda com você. Então, eu quero levar vocês lá pro grupo do Telegram, combinado? Se você ainda não tá lá, vai pra lá. Porque ainda hoje, ou no máximo amanhã de manhã, enfim, amanhã, essa live que a gente tá fazendo aqui vai estar lá disponível para todo mundo que tá no grupo do Telegram. Beleza? Já tinha lá umas 200 pessoas, mais ou menos, e aí eu quero ver vocês lá. Só aqui tem 170.
Vamos todo mundo lá pro grupo do Telegram, porque aí estimula mais, né, a fazer conteúdo, a levar coisas exclusivas pra lá também. Porque é um canal onde eu vou ficar mais próximo de vocês. E aí, cadê as dúvidas sobre nicho? Então eu já falei, se a pessoa pode escolher andar, né, caminhar com 2 nichos. Dificuldade de dizer não. Quem aqui tem essa dificuldade? Dificuldade de dizer não. O Telegram cabe bem mais gente, exatamente, cabe até 200 mil pessoas. Eu acabei de descobrir isso. Então, bora lotar lá de 200 mil pessoas o grupo no Telegram. Hein? Quem tem dificuldade de dizer não? A principal motivo que eu vejo que as pessoas têm dificuldade de dizer não é porque elas não sabem o que elas fazem e o que elas não fazem. Porque, por exemplo, se você chega num dentista e pergunta se ele corta cabelo, ele com certeza... Na verdade, ninguém nem pergunta isso pra ele, né? Que isso é um grande diferencial do posicionamento. Quando você tem um posicionamento, cada dia menos chegam aquelas encomendas em que você precisa dizer não. Porque o seu posicionamento fica tão claro... Por exemplo, vou dar um exemplo aí. Asas Bela, a Andresa do Asas Bela acabou de entrar aí. Falou comigo, ainda não dei oi pra ela. Mas, Andresa, me diz aí, se alguém chega pra você perguntando se você costura bonecas de pano. Muito provavelmente, ela devia até lá no início, não sei, receber esse tipo de proposta. Mas hoje em dia, o posicionamento fica tão claro para as pessoas que as pessoas entendem o que é a marca dela. E aí a pessoa não vai chegar lá... propondo para ela costurar uma boneca de pano. A pessoa pode até propor um outro item que tenha a ver com o negócio dela, que é voltado para organização, planejamento escolar, né? Itens para concurseiros e tal. Mas a pessoa não vai chegar com essa proposta da boneca de pano. E muitas vezes, quem trabalha com costura criativa, chega de tudo, né? Chega desde a boneca de pano, chega o estojo, a bolsa, o ninho de bebê. Por quê? Porque você não tem um posicionamento. Quando você não tem um posicionamento, as pessoas chegam com qualquer coisa, achando que você pode fazer. Quando você se posiciona, ela entende qual é a sua comunicação. Deixa eu ver se a Andresa respondeu. Acho que ela nem respondeu. Não, olha lá, ela escreveu bem grande. Não. Ninguém chega pedindo pra ela costurar a boneca. Porque ela tem um posicionamento muito claro. Deixa eu dar uma lida aqui nas perguntas. No meu caso, faço crochê e costura, itens para casa, suplá, tapete, caminho de mesa. Não são 2 nichos. Artes da Cintia Albino. Eu expliquei isso no início da live. Você utiliza 2 técnicas, que é a crochê e a costura, mas o seu nicho é o nicho de decoração para casa. Tá bem especificado, não são 2 nichos, não. Eu tinha até te conhecer e aprender a dizer não. Isso mudou o meu jeito de ver meu público. Muito bom, é isso mesmo. A coelharia, estou aprendendo com você a dizer não. Silvia Helena, faço enxoval de bebê, mas não gostaria de parar de fazer peças para crianças. Como necessaire e kit higiene para crianças até 2 anos. Bom, eu acho que são nichos que se conversam. Porque uma coisa é você atender crianças e bebês, entende? Você tá falando para as mães, né? Só que você tá falando para mães de bebês e mães de criança. Outra coisa é quando você sei lá, faz coisa para casa e coisa para faculdade, entendeu? Que é muito distinto. Então é difícil criar uma comunicação com seu público. Então, se você quer fazer, digamos, se você quer ter 2 nichos, que sejam nichos que se conversem, entendeu? Encontre o seu nicho ali. Não faça coisas que não tem nada a ver uma com a outra. O que eu não faço, eu indico uma artesã que faça. Muito bom, é isso aí. O que a gente não faz, a gente indica outra pessoa que faça. Eu faço bolsas e acessórios e decoração. Então, são 2 nichos. Então, falando assim, parecem 2 nichos. A gente precisaria estudar os seus produtos e tal para ver se realmente são 2 nichos. Mas, de início, parece realmente 2 nichos bem distintos. A Elaborando Artes, aos poucos estou dizendo o bendito não, vou focar em brinquedos em feltro. Legal, brinquedos em feltros, um ótimo nicho, bem definido também.
E aí eu falei da importância então de você definir o seu catálogo de produtos, porque acontece que às vezes a pessoa fala: olha, o meu nicho é enxoval de bebê, mas o nicho da pessoa é enxoval de bebê e ela tem 45 itens no seu catálogo. Vocês entendem como que isso é difícil de manusear, sabe? No dia a dia, sabe? De pôr em prática. Pensa, por exemplo, quando você tá lá no dia a dia do seu ateliê, e a pessoa encomenda uma peça que tem tanto tempo que você não faz aquela peça, que você precisa ir olhar o tutorial da peça para poder fazer aquilo. O que vocês acham disso? Isso já aconteceu com vocês? Aquela peça tá no seu catálogo, mas tem, tanto tempo que você não faz ela, que você nem lembra como faz, você não lembra a medida, não lembra como corta, não lembra como que começa a costurar aquilo. Se você tem uma peça assim dentro do seu nicho, essa peça precisa ser tirada do seu catálogo, porque ela não sai. Se você precisa toda vez consultar o tutorial, essa peça ela tá saindo tão pouco que não tem necessidade dela estar ali. Pense em quais as peças realmente têm saída, que é o que eu falo do seu produto estrela. Qual é o seu produto estrela? Eu, por exemplo, tinha um enxoval de bebê que era composto por 8 peças, podendo ser até 12, mas eram 8 peças e tinha até 12. Então, assim, tinha lá uns itens que saía menos, que na minha opinião esses poderiam sair, mas na época eu não conseguia tirar. Mas enfim, eu tinha 8 peças e o meu enxoval de bebê é aquilo, entendeu? Então pense, por quê? Isso de você ter que rever o tutorial toma seu tempo. É praticamente como desenvolver uma nova peça, né? Sabe quando você vai desenvolver uma nova peça que você fica um dia inteiro para aquela peça sair? Então você tem que ter muito cuidado com esse tipo de encomenda, porque esse tipo de encomenda rouba o seu tempo, tira a sua energia. Gente, quem que nunca ficou exausta ao final de um dia porque estava fazendo uma peça que você nunca tinha feito? Aí você precisou assistir o tutorial, aí você cortou a primeira vez, errou, cortou a segunda vez. Enfim, no final do dia você estava exausta, estressada, querendo pegar tudo e jogar no lixo. Quem já passou por isso? Não deixe com que os seus produtos tirem a sua energia, o seu foco, a sua produtividade. Você precisa fazer produtos, você precisa ter prazer no seu dia a dia de trabalho. Clariana Vicente falando que está amando a live, obrigada. Nós estamos quase encerrando, gente, já tem 52 minutos. Ateliê Valéria Val tá perguntando, de 8 a 10 peças está bom ou depende do nicho? Depende do nicho, mas eu acredito que de 8 a 10 peças, na minha opinião, estourando 20. Mas estourando mesmo, porque o ideal é menos do que isso. Você tem que pensar exatamente isso que eu falei. Até que ponto aquela peça tem que estar dentro do seu catálogo? Ela realmente sai com frequência? Ela é encomendada com frequência? Ou é uma coisa que uma pessoa pediu, você fez uma vez e nunca mais saiu? Entendeu? Muito importante isso. Edna Queiroz, para assistir a live desde o começo, tem que entrar no grupo do Telegram, tá bom? Procura lá no meu story ou me chama aí no perfil pessoal aí no direct que eu te ajudo e te passo o link do Telegram, que lá eu vou compartilhar com vocês o link da live. Combinado? Águida, como mudar nas redes e explicar? Ótima essa pergunta, pra gente finalizar a nossa live, que já tá quase acabando. Primeira coisa é que o seu posicionamento começa a ficar muito claro. E aí existem algumas formas de deixar claro esse posicionamento. Uma forma é no nome. Então vocês viram, por exemplo, Crismari Acessórios, ou fulano enxovais, ou fulana estojos, fulana bolsas. Ali é a primeira comunicação com o seu cliente. Quem tem um nome que diz o nicho, um nome que diz a que veio, já ganha um pontinho aí no mercado. Por quê? Porque só de ler o nome, a pessoa já sabe com o que você trabalha. Então, esse pode ser um primeiro posicionamento. Mas nem todo mundo muda o nome e tá tudo bem. Você vai se posicionar nas suas redes sociais. Então, a primeira coisa é começar a postar
somente conteúdo e fotos do seu nicho de atuação, né? Então, fez aí uma bolsa que não tinha nada a ver com o seu nicho lá para sua mãe? Tudo bem, pode fazer, gente. Você definir um nicho não quer dizer que você vai parar 100% de fazer tudo. Você pode fazer eu atuo com bolsas, mas a minha amiga tá grávida e eu quero costurar um enxoval dela. Ok, pode fazer, mas não coloque isso nas suas redes sociais, porque a partir do momento em que você bota na rede social, você confunde o seu público. É a mesma coisa de, sei lá, a Havaiana começar a postar tênis. Apesar que a Havaiana fez tênis, né? A Havaiana começar a postar brinquedos infantis. Sei lá, uma coisa que não tem nada a ver com o posicionamento dela. As marcas, elas têm isso muito claro. E olha uma coisa legal, eu falei da Havaiana e eu lembrei que a Havaiana é um exemplo muito legal. A Havaiana, ela tem um posicionamento muito claro. Quando a gente fala em Havaiana, do que a gente lembra? De chinelo, não é verdade? Porém, ela tem outros produtos que conversam com o chinelo, né? Teve uma época que ela lançou cangas, ela lançou recentemente as alpagartas, não sei se eu falei certo. Que mais que a Havaiana lançou uma época? Alpagarta, chinelo, canga, que eu me lembro é isso. Não lembro, acho que uma época ela fez umas bolsas também. Carteira, porta-moeda. Então tá aqui, ó. Pensa que isso aqui tudo tá, digamos assim, conversando, não tá? Só que quando a Havaiana começou, como que ela começou? Como que a Havaiana começou? Só com chinelo. Lá no início não tinha alpagarta, não tinha carteira, não tinha toalha, não tinha canga, só tinha chinelo. E ela se posicionou de uma forma tão clara e fantástica no nicho dela, que hoje em dia ela pode fazer o que ela quiser. Então, vamos pensar. Como você tá no começo, você tá lá na Havaiana no início, ou você já tá lá na Havaiana multinacional que tem até loja em Nova York? Em que ponto você está do seu negócio? A maioria de nós está no início do nosso negócio. A maioria de nós tem, vamos supor, 5 anos de marca. Será que a gente já tá no nível de, ampliar tanto, ou será que a gente precisa encontrar o nosso posicionamento? Será que a gente precisa encontrar a forma como a gente vai ser lembrado no mercado? Então pense nisso, porque muitas pessoas às vezes querem comparar a sua marca que tá no início com grandes marcas. Fala assim, mas a Melissa também faz isso e aquilo. Mas a tal marca não faz só tal coisa, faz muito mais coisa. Mas a gente tá no início, a gente tá no chinelo, olha lá. Arte em Família Ateliê, estamos no chinelo, exatamente no chinelo. Então a gente está no início, a gente precisa achar o nosso produto estrela, aquilo pelo qual a gente vai ser lembrado, o nosso posicionamento no mercado, o nosso produto estrela. É isso que a gente precisa encontrar no negócio. Depois que a gente tiver um posicionamento legal, que a gente for lembrada, que a gente for referência naquilo, aí a gente dá uma ampliada, não tem problema ampliar. A da Clau escreveu uma coisa super legal que eu achei tão engraçada a hora que eu li, mas eu tava falando outro assunto. Acho que ela pôs assim. Deixa eu ver se eu acho aqui o que ela escreveu. Faça o que quiser, mas postou já era. Exatamente. Você pode fazer o que você quiser. Pode fazer o enxoval da amiga, pode fazer a bolsa pra cunhada, mas no seu Instagram você tem que ter foco. No seu Instagram você tem que saber qual é a sua comunicação com o seu cliente. Gente, essa live foi ótima. Quero agradecer a presença de todo mundo. Sobe coraçãozinho aí, porque falta 1 minuto para encerrar. Tô muito feliz de estar aqui, muito feliz de estar começando essas lives, que são as lives Empreendedoras Sem Limites. Eu quero, de fato, trazer para vocês conteúdo que vai ajudar você a trazer definições para o seu negócio, a mudar a sua mentalidade, enfim, ser uma empreendedora sem limites. Sem limites para sonhar e realizar os seus sonhos. Combinado? Então é isso, tá encerrando. Agradecer de coração todo mundo que tava aqui. Muito obrigada. E quem quiser reassistir essa live, ter acesso a esse conteúdo de forma integral, eu quero lembrar que essa live não vai ficar disponível 24 horas.
mas ela vai ficar disponível lá no grupo do Telegram em um link fechado. Então, se você quer ter acesso a essa live, corre lá pro grupo do Telegram, que lá vai ter isso e muito mais coisa. Obrigada, Jussiara, Rosana, Alda, todo mundo, Marie Arts Atelier, Cris, Juscelia, da Clau, todo mundo que veio acompanhar, Dinha, fofurinhas, baby, personalizados. Obrigada de coração todo mundo que tava aqui. Monicazinha, muito obrigada de coração, gente. Vai acabar. Beijos e até a próxima.